E aí, moçada, tudo bom? Continuando aqui com a série de vídeos sobre a função inferior, a Marie-Louise von Franz, esse livro, ela já começa com aquilo que todos querem saber. Todos os junguianos adoram a função intuição. Ela começa com a função intuição inferior do tipo sensação extrovertida, né? Nós já falamos bastante do tipo sensação extrovertida, mas lembrando que o tipo de sensação extrovertida ele é um especialista na realidade prática dos objetos. Ele é alguém prático, ele é alguém realista, ele é alguém capaz de lidar de maneira prática com os objetos de maneira objetiva. Da função, sensação, o aspecto subjetivo é reprimido e você tem uma grande adaptação e conformidade à realidade dos objetos, realidade objetiva. São pessoas que muitas vezes são engenheiros, né? Extremamente práticos, como eu já falei, não tem problema para lidar com dinheiro, diferente dos intuitivos, que é uma bosta. Eles passam uma sensação de frieza, porque as funções abstrativas, né, o pensamento e o sentimento, elas ao abstraírem se afastam dos objetos. E aí então eles dão a impressão de pensar pouco ou sentir pouco, devido a quanto mais unilateral for a função sensação extrovertida, né? Então eles são bons alpinistas, engenheiros, esse tipo de gente que precisa de coisas práticas, concretas, né? E obviamente o que mais perturba a sensação é a intuição. E a função inferior de um tipo sensação extrovertida vai ser uma intuição introvertida. Uma intuição introvertida, ela vai se voltar para o sujeito. O tipo sensação extrovertida, ele vai achar que tudo aquilo que está no campo da fantasia é loucura, é só loucura. Ele vai ter sempre essa impressão e vai reprimir ao máximo essa função inferior. E de fato, quando ela se manifestar, ele vai sentir como se estivesse ficando louco. A função inferior ela vai ter sempre a característica dela ser lenta, não adaptada socialmente, grotesca, bizarra, né, e negativa. O que é que isso significa? Eu tenho usado frequentemente esse termo negativo, né? Negativo, quando a von Franz e Jung usam, significa depreciativo, né? A função intuição introvertida de um tipo sensação extrovertido, ela vai ser profundamente negativa, ou seja, profundamente depreciativa. Em geral, vai se voltar para si mesmo, mas também pode ser que eventualmente se volte para um objeto, e vão ser sempre premonições que vão farejar ou banalidades, ou vão depreciar aquilo que eles estão, sobre o que vai surgir essa premonição. Além disso, os tipos de sensações, quanto mais unilateral forem, eles vão ter uma característica também estranha. Eles vivem no momento presente. O que é bom, não é ruim. Agora, patológico para o Jung é excesso, exagero, né? Então, o exagero de viver no presente vai transmitir a sensação de que as coisas vão ser sempre do mesmo jeito, de que as coisas não mudam, de que não há um futuro. E do que é que lida a intuição? Qual é o material da intuição? Justamente as coisas no tempo, ou seja, como as coisas serão no futuro. Então essas pessoas vão ter uma dificuldade muito grande de lidar com a mudança das coisas e lidar com como as coisas vão ser no futuro. Em geral, quando eles pensarem sobre isso, vai ser de uma maneira negativa, ou seja, depreciativa, né? Quando essa intuição se voltar para os objetos, ela vai tentar sempre depreciar os objetos. E voltada para si mesmo, eles vão sempre imaginar o próprio futuro de uma maneira muito negativa, muito depreciativa. Além disso, ela tem algumas características muito curiosas, né?
Quando um tipo de sensação extrovertido manifesta sua própria fantasia, ela em geral também é grotesca e de mau gosto. Quando ele se torna um escritor, alguma coisa desse tipo, ela vai ter uma característica pouco harmoniosa. Ela vai ser só muito grotesca, o mais grotesco que você puder imaginar. Porque para ele, a fantasia vai se manifestar de maneira muito, muito bizarra. E aí tem duas outras coisas muito curiosas. É muito comum que um tipo prático, endinheirado, né, com sensação extrovertida, pode ser até uma pessoa refinada, né, porque consegue perceber sutilezas de cores, de sabores, pode ser um esteta, né, cair na mão de uma mulher ou um homem do tipo intuição, introvertido, e que eles vão ter uma espécie de codependência. A pessoa, a sensação extrovertida, vai fornecer o dinheiro e as coisas práticas, enquanto o tipo intuitivo vai viver nas suas próprias fantasias e fazer, às vezes, de função inferior desse tipo de sensação. Em geral, isso é muito ruim, né? Mas pode não ser. Outra coisa muito curiosa é uma tendência que esse povo tem de se sentir atraído por misticismos. Só que, em geral, misticismos baratos, né? Textos místicos de péssima qualidade, como a Teosofia, Christian Science, Rosa Cruz, essas coisas bem... esses segredos atuais, né, que todo mundo quer contar. Eu conheci uma vez uma menina, ela... Não vou dar muito detalhe, na realidade, todos os detalhes, mas eu encontrei com ela uma vez, antes de ir para o curso de japonês, e acho que ela me viu lendo alguma coisa de algum misticismo sério, né, histórico e tal, não sei o quê. E ela, nossa, tu se interessa por isso? E eu disse, sim. Pois eu faço parte de uma seita de mistérios, não sei o que, nós temos vários segredos. Era da Rosa Cruz. E ela foi porque os nossos segredos, e ela ficou falando dos segredos, né? E eu rapidamente entendi que ela queria que eu perguntasse, porque ela queria falar dos segredos. E eu maldosamente permaneci calado. Deixei ela falando dos segredos dela, que ela tinha muitos segredos, e não dei a menor trela. Até que ela cansou, depois de quase 40 minutos falando, dando a entender que ela tinha muitos segredos para revelar, e eu fiquei só olhando para a cara dela, e ela até que ela desistiu. Não me contou segredo nenhum, que era o que ela queria fazer, e foi embora. Uma das coisas que a gente tem que entender acerca de segredos é que se ele for um segredo de verdade, você não quer que ninguém saiba. Especialmente se for um segredo de cunho religioso. Quando essa negada de religiões de mistérios, esse misticismo barato que existe por aí, começar a falar dos segredos e perceber que eles querem contar, é só bobagem. Pense num segredo que você tem. Você quer que as pessoas saibam? Claro que não, né? Eu ia discutir isso sobejamente em vários textos a falar do valor da confissão. Mas sim, as pessoas do tipo sensação extrovertida se sentem atraídos por esse tipo de coisa, né? Porque essa é a qualidade do misticismo deles, do aspecto do inconsciente, da fantasia inconsciente dele. Ela é bizarra, estranha, grotesca, né? E aí eles se sentem atraídos por esse tipo de coisa, né? Eles nunca vão ler um Meister Eckhart, né, por exemplo, não vão. Ou ler um Gerard Dorn, ou um Paracelso, né? Isso é demais pra eles. Eles vão nesses segredos aí. Se alguém for da Rosa Cruz, por favor, não se ofenda ou se ofenda. Mas é porque, voltando aqui para a sensação, a função inferior do tipo de sensação extrovertida. E eles vão ter uma tendência também a doar dinheiro para essas coisas. Porque eles querem que essas coisas continuem existindo. Então, boa parte, e nos Estados Unidos eles são pródigos nisso, muito pródigos. E se sustentam basicamente das doações dessas pessoas que se sentem profundamente atraídos por esse, né, emocionam profundamente essas pessoas. Apesar delas serem pessoas práticas, que pelo menos na superfície, você nunca ia dizer que elas são atraídas por esse tipo de coisa. Elas não gostam nem de pensar demais, de teorizar demais. Elas querem um pão, pão, queijo, queijo. Porque mesmo pensar, o teorizar sobre a coisa parece fantasia, parece uma coisa não prática. Eu fico lembrando das pessoas, gente, eu sou uma pessoa ruim. Isso que o Jung fala é muito prático, é muito real.
É muito interessante a Marisa von Franz escrever um livro porque as pessoas não conseguem entender isso, o aspecto prático, porque, na minha opinião, é muito na cara. Mas é isso. As pessoas do tipo sensação extrovertida, os introvertidos também, eles vão ter uma certa resistência até ao pensar ou ao sentir, né? Porque vai parecer algo que está fugindo dos objetos que não é prático, né? E nesse caso, né, a intuição ela vai ser um fator de perturbação, né? Ainda com uma característica. Essas pessoas, quando elas ficam bêbadas ou quando elas estão de noite ou estão no acampamento, alguma coisa assim, elas são capazes de produzir histórias de terror aterradoras, né? Que depois elas descartam como sendo pura bobagem, pura fantasia tola, né? Mas quando há um abaixamento do nível mental, isso vem à tona, né? Vem à tona com um poder e uma autenticidade, uma coisa muito forte, e esse aspecto aterrorizante e bizarro ganha contornos interessantes, mas depois elas descartam, né? Como, que bobagem, tolice, besteira. E, recapitulando o que eu falei do comportamento geral, ela vai ser lenta, inadaptada socialmente, bizarra, negativa e muitas vezes compulsória. Quando o negócio se manifestar, esse sujeito pode ser que tenha premonições de um futuro negro devido a doenças que ele vai pegar, devido a grandes problemas, e ele pode assumir, quando for dominado pela função inferior, o pior comportamento do tipo intuitivo, que é ser indisciplinado, que é não ter limites, mesmo limite físico. O intuitivo, quando resolve beber, ele é muito unilateral, ele bebe demais, ele come demais, podem ser pessoas obesas, porque falta essa sensação do corpo para perceber os próprios limites, pessoas sujas também, no aspecto negativo, né, da unilateralidade da intuição, em que falta o aspecto realista da sensação. Bom, é isso, né? Da função inferior. O próximo vai ser a intuição introvertida, do tipo sensação... Não, a intuição extrovertida do tipo sensação introvertida, né? Que é horrível também, é um negócio triste. É isso, muito obrigado, espero que tenham gostado. Se puderem, curtam, deem um joinha, ativem as notificações, se souberem de pessoas que têm interesse no canal, ou em psicologia junguiana, ou em tipologia, ou em qualquer coisa, né? Divulguem, eu fico muito agradecido. Obrigado a todos que sempre comentam, que sempre participam, que sempre fazem perguntas. Ainda tem algumas perguntas que me fizeram, eu vou responder. Só que uma das perguntas que me fizeram foi sobre fenomenologia. Eu preciso gravar um vídeo mais longo e o meu celular não grava. Eu vou descobrir porque que ele não grava, vou comprar alguma coisa que grave. Então, é isso. Valeu, moçada. Muito obrigado. É nóis. Valeu. Falou.